Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos análise de fundos imobiliários, ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer as informações do GSFI 11, um fundo de shoppings que foge um pouco do local comum dos fundos imobiliários. Ele não paga proventos mensais, mas nem por isso ele deixa de dar resultados. No último ano ele apresentou uma valorização de 53%, ou seja, muito melhor do que muitos fundos imobiliários que pagam proventos mensais. Por exemplo, imagine aquele que investiu no HCTR11 um ano atrás, né? Hoje está amargando aí um prejuízo relevante. Já o GSFI11, ele apresentou uma valorização importante nas cotas. Vamos conferir os seus principais números, detalhar um pouco melhor aí seu portfólio, ver os seus principais pontos de atenção também, uma vez que o fundo não é somente ponto positivo, né? E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar com uma breve visão do portfólio do fundo, que apresenta alguns ativos muito interessantes e também tem alguns ativos um pouco problemáticos, né? O Outlet Premium São Paulo, o fundo tem participação de 50% nele, né? Ele tem uma área bruta locável própria de 12 mil metros quadrados. O Outlet Premium Grande São Paulo, que fica no entorno da capital paulista, né? O fundo tem uma participação de 49%. O Outlet Premium Brasília, o fundo tem a participação de 50%, uma área bruta de 8 mil metros quadrados. O Outlet Premium Rio de Janeiro, também uma participação de 50%, são 10 mil metros quadrados de área própria. E o Outlet Premium Salvador, ele tem quase 8 mil metros quadrados de participação. Além desses outlets, né, que tem uma característica toda especial, né, temos também 4 shoppings. Né? A gente tem o Parque Shopping Barueri, com 48% de participação do fundo, 17 mil metros quadrados. O Shopping Bom Sucesso, em Guarulhos, né, tem 63% de participação do GSFI 11. O Unimart Shopping em Campinas, o fundo possui 100% desse shopping, são 15 mil metros quadrados. E o Parque Shopping Sulacap, na cidade do Rio de Janeiro, o fundo possui 94% desse shopping. Vamos agora detalhar um pouco melhor os ativos, né, identificar os pontos problemáticos do portfólio e entender como o fundo gera a sua receita. Né? Então, temos 5 outlets. A maior participação do patrimônio líquido do fundo é o Outlet Premium São Paulo. Está aqui uma visão, né, uma foto aérea dele, para terem ideia, quem não conhece, quem não é de São Paulo, né, o tamanho do empreendimento. Né? Ele fica ali na rodovia dos Bandeirantes, uma rodovia de alta velocidade que liga a cidade de São Paulo ao interior, né? Fica próximo aí à cidade de Itupeva. Do outro lado da rodovia, temos os dois parques ali, né? O Hopi Hari e o Wet n Wild. Então, é uma região bastante movimentada, bastante perto de fácil acesso à capital paulista, né? Então, é um empreendimento muito interessante, né? Eu já fui algumas vezes nele, né? E é difícil você ir lá em um momento em que esse empreendimento esteja vazio, né? Então, principalmente fim de semana, ele fica muito lotado. Então, é um ativo bastante interessante. Mas nem tudo é maravilha nessa área de outlets, né? A gente tem aqui o Outlet Premium Rio de Janeiro e Salvador, que estão com vacância mais alta. Pelo lado positivo, em relação a 4 meses atrás, quando a gente fez um outro vídeo sobre esse fundo, vou deixar o link aqui para vocês conferirem, né? A vacância diminuiu. Em compensação, no Rio de Janeiro houve queda da inadimplência, que também é alta, mas o Outlet Premium Salvador apresentou um aumento na sua inadimplência. Então, considerando essas vacâncias e a participação desses outlets, a gente teve uma receita de 52,8% vindo da área de outlets. Temos também 4 shoppings, né? Deles aí destaco o Sulacap e Unimart, que estão com vacância muito elevada, né? Uma vacância bastante alta e também patamares de inadimplência bastante altos. A gente tem ali, então, o Sulacap e o Unimart tiveram aumento da vacância, em compensação houve queda na inadimplência desses dois shoppings, né? Então, 47% da receita vem desses 4 ativos de shopping.
E o fundo direciona aí todo o pagamento, né, para pagar aí a sua dívida, que é um CRI indexado ao IPCA mais 5%, que num valor aí da dívida atual de 702 milhões. Portanto, ele não paga dividendos mensais, ele direciona tudo isso daí para fazer abatimentos dessa dívida. O cotista, numa primeira olhada, né, pode pensar, fala, putz, mas eu invisto em um fundo imobiliário para me gerar uma receita mensal, né? Mas o fato é que essa estratégia, né, ela tem levado a uma valorização da cota do fundo bastante significativa. Aqui temos a variação da cota, né? Então a gente percebe ali um crescimento bastante importante, principalmente aí em momentos de baixa inflação, né, que tivemos aí uma queda de inflação devido às medidas do Banco Central, que favoreceu bastante esse fundo, né? Lembrando que esse é um tipo de investimento também de prazo mais longo, uma vez aí que a gente percebe aí que ficaram praticamente um ano aí em um patamar estagnado de preço de cota. Então, houve sim um retorno positivo para o cotista, mas na forma de valorização das cotas nos últimos tempos. Vamos trazer agora algumas informações aí, a evolução do portfólio consolidado do fundo. Primeira avaliação, as vendas totais dos ativos, né, ponderado pela participação atual. Então a gente vê ali, pegando o mês de setembro, né, um crescimento ali desde 2020, né, que houve uma queda significativa, né, a gente tem mantido um crescimento na venda desses shoppings. Isso é um dado positivo, uma vez que o maior número de vendas implica em menor dificuldade dos lojistas, né, menor inadimplência, e o fundo ganha com isso também. Compensação, a taxa de ocupação apresentou queda. Então, há um ano atrás era 89%, agora é 87%. Então, esse é um ponto de atenção aí bastante importante para os ativos, né? A gente tem também a evolução da receita, né? O aluguel por metro quadrado no último ano na área de shoppings teve uma leve queda, né? Um patamar bem mais baixo, de R$ 56. Já nos outlets tivemos um crescimento, então aí ó, R$ 114. A gente percebe o tanto que esses ativos, né, os outlets, ele apresenta de rendimento para o fundo, assim, bastante importante, né? E tudo isso leva a uma receita total do fundo, que apresentou um crescimento aí, né, de 9,1 para 9,6, comparando o mês de setembro. Tradicionalmente, a gente tem que dezembro e janeiro, né, pegando aí a onda do fim de ano, né, são meses que trazem resultados mais positivos para esse tipo de ativo. Então, em janeiro de 2023, a gente teve um resultado bastante alto, né, 14 milhões por fundo, né, bem maior do que os 10 aí que têm sido usuais ao longo dos meses de menor movimento, né? E o resultado operacional líquido, né, um NOI de 8,2 milhões de reais. Com isso, a gente tem aqui, né, o valor de setembro, né, de receita de 9,6, 8,2, né, tirando o custo operacional. A gente teve um crescimento de 7,7% em um ano, que foi um valor ligeiramente acima da inflação, né? Então, no mês de setembro, comparando aí, a gente observa esse dado positivo. Em um cenário que a gente tem aí, né, uma queda de 1,6% no mês de setembro, identificado pelo índice Cielo do varejo, né? Então, a gente tem aí um cenário geral de shoppings em que houve queda, mas o portfólio ele apresentou aí um resultado positivo. Então, mostra aí que, de fato, né, esses ativos, pelo menos alguns deles, são ativos muito interessantes que têm uma certa resiliência em qualquer cenário. O fundo também apresentou uma alta no seu volume negociado. O mês de setembro foi bastante interessante. Tem alguns meses que a média diária ficou abaixo de 1 milhão. Em setembro ele registrou 2 milhões e 100 mil de negociações de cotas. Então, mostra aí que o interesse desse fundo tem aumentado. Ele, historicamente, né, ele apresentou aí um resultado negativo em relação ao IFIX, mas nos últimos meses, né, se a gente comparar aqui 2023, ele teve um resultado no ano
melhor que o IFIX, dá para perceber pelo gráfico aí. Vamos falar agora da questão da dívida do fundo. Então, ele tem 1.700 de patrimônio imobiliário, né? Ativos imobiliários e 702 milhões de CRIs a pagar. Então, o CRI IPCA mais 5, prazo de 10 anos, vence em 2032. E também vale comentar, né, inclusive teve assembleia recentemente, alguns meses atrás, né, no fundo, em que os cotistas, todos os cotistas presentes, que representavam aí pouco mais de 20% do total de cotistas, votaram a favor de manter essa estratégia, né, que ele chama aí de cash sweep, né? Então, o fluxo de todos os ativos ele vai para uma conta específica e a cada 6 meses ele realiza uma amortização dessa dívida, uma amortização extraordinária, visando reduzir a dívida. Então, é assim que esse fundo trabalha, ao invés de direcionar o resultado para o pagamento de proventos mensais, ele direciona para a dívida. Então, vamos trazer aqui algumas comparações do GSF 11 com outros fundos de shopping da Bolsa. Evidente, ele não tem dividend yield, é zero, né? Por conta disso, ele está com 0,55, né, do seu valor patrimonial em termos de negociação, um valor muito baixo. A liquidez, em média, aí, recente de 1,5 milhão. Ele tem 8 mil cotistas apenas, pelo porte do fundo daria para ele ter muito mais, né, se ele fizesse o pagamento de proventos mensais. Ele está com 1,4% em caixa. A gente vê aí vários fundos que estão com uma posição em caixa mais forte aí para fazer aquisições, né? A taxa de administração anual está na casa de 1%, podemos considerar que é um valor mediano aí nessa categoria. O histórico de investimento, então quem investiu há 1 ano atrás conseguiu 53% de valorização da cota, esse é o resultado mais impressionante desse fundo, né? E quem investiu há 2 anos, 72% de valorização. Foi uma valorização muito importante ali, né, para o cotista que fez esse investimento, né? Então a gente percebe ali que às vezes uma estratégia desse tipo não tão trivial pode acabar dando um resultado positivo, mas cuidado, né? Não é nenhuma recomendação de compra. Analise direito e entenda muito bem os riscos que estão sendo considerados. Então, aqui temos a visão, né, da evolução da cota, inclusive recentemente, né, a gente percebe meio do ano, quando o fundo faz uma amortização um pouco maior da dívida, né, o valor dele acabou subindo um pouco mais. A gente tem aí 8 mil cotistas, né, e a liquidez de 1,5 milhão diária. E antes de falar dos pontos positivos e negativos desse fundo, aproveite para deixar nos comentários que fundo de shopping você gostaria de ver analisado nesse canal um pouco mais em detalhe. Deixe aí a sua recomendação que a gente prepara aqui um vídeo futuro ali para fazer essa análise. Então, os dados positivos do GSF 11, ele tem alguns ativos que são bastante interessantes, são ativos premium mesmo, né? O aluguel de outlets é mais do que o dobro do aluguel de shoppings, então assim é um ativo que dá um rendimento bastante interessante. A melhora nas vendas em 2023, né? E aí estamos chegando no período do Natal que tradicionalmente é um período bastante interessante para esse tipo de ativo. E tem um bom retorno de valor da cota para quem pode investir e esperar. Então tem que tomar cuidado, porque esse é um ativo ali. Aliás, né, fundos imobiliários e ações de maneira geral são ativos em que você investe um dinheiro que você pode esperar aí um prazo um pouco mais longo, né? Do lado negativo, a gente tem 3 ativos com vacância elevada, que é o Outlet do Rio de Janeiro, Sulacap e Shopping Unimart. Então, esses ativos merecem atenção, têm um nível de vacância muito alto. São 4 ativos que têm inadimplência alta, além dos 3 de vacância elevada. O Outlet de Salvador também está apresentando vacância. Então, merece ficar de olho nesses ativos, ver se esses ativos podem apresentar uma recuperação ou não no futuro, né? Houve queda na taxa de ocupação geral do fundo, o retorno dele histórico foi abaixo do IFIX e a dívida é relevante ainda, e por conta dessa dívida relevante, o fundo ainda não paga proventos mensais.
E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.